motivo nós escolhemos viver a nossa vida em função do outro? Por que motivo nós escolhemos agradar ao outro ao invés de nós mesmas? Por que motivo nós escolhemos viver o sonho do outro? Construir o nosso projeto, a nossa ideia, em função do que o outro pensa ou acha correto? Por que motivo nós escolhemos nos preocupar e focar mais no outro, em vez de focar mais em nós? Em vez de nos escolher e escolher agradar a nós mesmas. Olá, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Eu sou Dani Cardoso, a host desse podcast. Convido-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Eu, quando pensei no episódio de hoje, aliás, a ideia deste episódio veio-me muito por causa de uma frase que eu li e que eu vou lê-la aqui para ti. A frase diz: ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos e, entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmas. E a autora, ela continuava ali a dizer que era uma escolha clara. Só que esta escolha, ela não é clara para todas nós. Essa escolha não é uma escolha clara para todas as mulheres de todos os lugares e, enfim, com tantas especificidades e tantos aspectos, nem essa palavra que eu quero, mas dependendo de onde tu nasceste, tu cresceste, dependendo de onde, das experiências que cada uma de nós tivemos ao longo da nossa vida, nós temos, e eu acho que isso é transversal a todas as mulheres de alguma forma, uma necessidade de escolher agradar o outro, escolher ceder aos desejos do outro e não aos nossos desejos. E não a nós mesmas. E, de facto, essa escolha, ela não é uma escolha clara para todas nós. E deveria ser. Não deveria? Então, eu quero realmente que a gente pense junto sobre o que está por detrás desse nosso comportamento. O que nos leva a buscar agradar mais o outro do que a nós mesmos? Porque, vamos ser sinceras, e eu não vou ser hipócrita aqui. Existem sim alguns motivos que eu penso, será que é por causa disso? Mas depois, às vezes, eu própria me vejo muitas vezes a ceder a alguns desejos que eu penso, no way. Por que eu estou a fazer isso? Por que eu estou a ceder a isso? E isso pode ser em qualquer área da nossa vida. Isso pode ser com qualquer pessoa na nossa vida. Muitas vezes são coisas pequenas, sabes? Porque hoje em dia, querendo ou não, sim, longe de mim dizer que eu sei tudo. Eu estou tipo Sócrates, sabe? Eu acho que eu cheguei a uma idade da vida que eu estou... O meu mantra é: eu só sei que nada sei. Literalmente, porque cada vez mais
E parece que quanto mais nós estudamos sobre um assunto, nós chegamos à conclusão que, sabe, tá. E daí? Mas é muito engraçado. Obviamente eu tenho alguns motivos pelos quais eu penso isso, mas os meus motivos para ceder a alguns desejos podem ser os mesmos que os teus motivos. Os nossos motivos, eles podem não ser os mesmos. Porque pensa comigo, muitas vezes nós podemos viver no mesmo lugar, nós podemos viver na mesma casa, ser criadas pelas mesmas pessoas, e ainda assim a nossa experiência, a nossa vivência, a nossa personalidade, tudo vai contribuir muitas vezes para que nós tenhamos reações diferentes a um mesmo fato. Então, não é transversal, não é igual para todas nós. Muitas vezes os motivos pelos quais nós cedemos a esse desejo das outras pessoas, pelos motivos pelos quais nós escolhemos ceder aos desejos dos outros e nos isolar de nós mesmas. Mas ainda assim, todos os dias, muitas vezes, nós fazemos uma escolha que diz mais sobre o que o outro quer do que sobre o que nós de facto queremos. Por quê? Será que é porque muitas vezes nós nos sentimos egoístas ao fazer isso? Eu de verdade vou trazer aqui algumas hipóteses do que eu acredito que pode estar na base, na raiz dessa nossa vontade, mais uma vez, lembrando que os nossos motivos, eles são diferentes. Porque as nossas vivências, as nossas experiências, a nossa percepção de mundo, muitas vezes, elas são diferentes. E quando nós entendemos e aceitamos isso, primeiro, nós compreendemos muito melhor o outro, o porquê que o outro escolhe agradar. E nós compreendemos muitas vezes o porquê que nós decidimos ceder a esse desejo. Eu hoje em dia há muitas coisas que para mim são inegociáveis mesmo e que eu não cedo. E que se eu percebo que é para lá que a pessoa quer me arrastar de alguma forma, não é? Se é para lá se eu entendo que é para lá que a pessoa quer que eu vá, eu muitas vezes, sim, recuso. Porque se vai contra os meus princípios, os meus valores, aquilo que eu realmente acredito, aquilo que para mim é negociável, aquilo que eu vejo para a minha vida, sim, eu não cedo. Mas ainda assim, como eu disse, eu sinto e eu vejo que existem muitas outras coisas que eu cedo. Vou vos dar aqui um exemplo. Um simples jantar fora. Eu, querendo ou não, eu vivo numa experiência de viagem o tempo todo, certo? O tempo todo, eu estou a viajar, eu estou de hotéis em hotéis, então eu estou de país em país a comer em restaurantes diferentes o tempo todo. E muitas vezes, se nós estamos num grupo e nós queremos sair num grupo, a decisão e o consenso de que restaurante ir, ela precisa existir. E eu sinto que em muitos momentos eu sou o elo mais fraco. E eu comecei a pensar, gente, por quê? E eu percebi primeiro, se o meu repertório de escolha de restaurante em Lisboa é péssimo, é fraquíssimo, nos outros países é mais ainda. Segundo, porque é um assunto que como eu sou muito eclética, digamos assim, eu facilmente como, eu não vou dizer que eu como qualquer coisa que sou bem esquisita, não vou mentir aqui. Mas eu facilmente encontro alguma coisa que eu consiga comer e estar bem. Só que muitas vezes eu sinto que eu poderia não ceder, sabe? Eu poderia pensar, não, eu prefiro esse por esse e aquele motivo. E eu muitas vezes deixo ir. Sabe? Tipo, não estou para me chatear. Sabe? Esse pensamento de não estou para me chatear. Só que, no meu caso,
são coisas assim muito pontuais, não é? Que eu acabo por ceder e fazer o desejo da outra pessoa. E assim, eu dei um exemplo aqui, mas existem muitos outros de coisas pequenas assim que eu acabo por ceder. E eu não sou aquela pessoa ditadora que também vai dizer, nunca cedas aos desejos das pessoas. Tá? Isto aqui não é um exército, eu já tive a minha cota à parte do exército. Não é o caso. Não é? Nós temos liberdade, não é? Nós precisamos dessa liberdade. Mas há momentos e há coisas que nós muitas vezes cedemos que nós não deveríamos ceder. Não é? Então, se nós formos pensar, existem muitos motivos socioculturais mesmo que faz com que uma mulher ela acabe por ceder a certos caprichos, ela acabe por ceder a certos desejos dos familiares, das pessoas, muitas vezes no trabalho, muitas vezes dentro do próprio projeto. E isso, de verdade, é o mais grave. Porque muitas vezes nós cedemos, nós fazemos concessões mesmo dentro do nosso projeto, dentro da nossa ideia, quando dentro de nós aquilo não parece ser certo, só que ao mesmo tempo. E aí é que está todo o dilema, porque ao mesmo tempo, às vezes, nós precisamos fazer algumas concessões, sim, daquilo que nós queremos em prol do benefício do projeto. Mas qual é o limite entre o eu fazer a concessão de algo que é o meu desejo dentro do meu projeto e algo que é o meu desejo, mas é um desejo egoísta e que vai impedir o projeto de chegar num outro nível, num outro patamar? Nossa, é complexo. É muito complexo. Por isso é que para mim não existe um único motivo e não existe não, tu não podes ceder aos desejos dos outros. Sim. A minha questão toda é realmente nós pensamos o porquê. O que está por detrás desse nosso comportamento? O que nos leva a agradar o outro e abrir mão de nós mesmas no nosso projeto, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, com os nossos familiares? Existem coisas que sim, nós vamos precisar fazer concessões e abrir mão. Mas quais são essas coisas e qual é o motivo daquela concessão? De verdade, eu às vezes paro e dou por mim, ou muitas vezes até com as minhas clientes, e eu pensar, mas por quê? Por quê? Se eu abrir mão dos meus desejos, não é? Daquilo que eu quero, daquilo que realmente me agrada, eu estou a isolar-me de mim mesma. Que é essa frase que me fez começar a refletir muito sobre isso. Por que ainda assim nós o fazemos? Será que é porque, socialmente falando, nós, enquanto mulheres, fomos obrigadas a acreditar que nós precisávamos ceder aos desejos, que nós precisávamos de nos silenciar, que nós precisávamos de ser submissas, que nós precisávamos de não dar tanto nas vistas? Então, será que esse é um dos motivos pelos quais nós temos esses comportamentos no nosso dia a dia? Não será esse um dos motivos pelo qual muitas de nós achamos que nós não somos boas, que nós não somos capazes o suficiente e que por isso o outro, o desejo do outro, o que o outro quer, faz muito mais sentido e é muito mais assertivo do que aquilo que eu quero e aquilo que eu desejo, porque afinal, who am I? Tipo, quem sou eu para achar que o meu desejo é o que está certo e não o desejo daquela pessoa? Então, eu
por acreditar que eu não tenho a capacidade de ter a melhor solução para aquele problema ou de ter a melhor ideia, eu vou ceder ao desejo do outro, porque o outro é melhor. Será? Porque durante a nossa vida toda nós fomos ensinadas, e isso pesa muito quando o fator cultura entra, porque algumas culturas esses aspectos são muito mais punidos e recompensados o quão obediente nós somos a certas regras culturais. E em muitas culturas nós somos ensinadas muito a servir ao outro. É muito aquela coisa de baixar a cabeça e de fechar a boca e de realmente ser serviçal. E será que esse é um dos motivos pelo qual nós cedemos muito? Eu de verdade cheguei à conclusão que em muitas das coisas que eu cedo, é porque eu não quero me chatear. Só que eu também percebi que muitas dessas coisas, no nível mais superficial, digamos assim, elas não ferem propriamente os meus princípios e os meus valores, não é? Só que eu começo a pensar, será que no nível mais profundo não ferem? Óbvio, nós temos pontos a melhorar, todas nós, e todos os dias, cada vez mais, e isso eu tenho muita consciência sobre isso, né? Cada vez mais, quando nós temos consciência sobre algo, quando algo é trazido à luz, por isso é que eu quero que vocês reflitam também, que a gente reflita juntas sobre esses problemas. Quando algo é trazido à luz e nós temos consciência sobre isso, nós temos o poder de mudar. Porque enquanto aquele está num lugar muito sombrio, num lugar muito escondido, a gente não fala, a gente não pensa sobre isso, a gente também não resolve isso. Então, se eu paro para pensar sobre o que estará por detrás desse meu comportamento, eu entendo onde é que pode estar o possível ajuste a ser feito, a possível melhoria a ser feita. E eu realmente comecei a refletir sobre isso desde o momento que eu li essa frase. Por quê? O que está por detrás? O que nos leva a isso? Então, de verdade, eu quero que a gente reflita. Não sei o que estás a fazer nesse momento. Se estás a cozinhar, se estás a limpar, se estás a caminhar, se estás ali a fazer um cardio, não é? E tu a fazeres um cardio e eu te mando, amiga, reflete aí. Mas realmente é pensarmos sobre, primeiro, tá? Pensar se nós estamos a fazer muito mais concessões do que aquilo que nós deveríamos, o quanto nós estamos a ceder aos desejos dos outros e, consequentemente, a afastar-nos de nós mesmos, afastar-nos daquilo que nós acreditamos, afastar-nos daquilo que daquilo que é o nosso princípio, os nossos valores. Que isso aqui é que é o mais grave. Se eu tiver a ceder aos desejos dos outros, mas não tiver a afetar tanto, não é? Se calhar, dependendo de quais são essas cedências, tá tudo bem. Mas e se tiver a afetar? Aquilo que para mim é valioso, aquilo que para mim é importante. Aí se calhar, a gente tem que parar e repensar. Por quê? Porque enquanto eu continuar a ceder aos desejos dessa pessoa, cada vez mais eu vou me perder de mim. E vai chegar a um ponto que eu nem sei quem eu sou. Não sei o quanto isso acontece, né, gente? O quanto e quantas vezes não acontece, nós estamos constantemente a ceder aos desejos do outro, que chega a um ponto que eu já nem sei
quem eu era, o que eu gostava, o que era importante para mim. Porque eu passei a viver pelo que o outro quer. Eu passei a viver o sonho do outro. Eu passei a viver o meu projeto em função do que o outro acredita ser certo, que eu já nem sei o real motivo de eu ter começado aquilo. Quantas vezes? E se isso nunca aconteceu contigo, parabéns. Parabéns. Porque comigo parece que acontece todo santo fucking dia. Parece que o tempo todo alguém tem uma ideia daquilo que algo que eu quero poderia ser diferente daquilo que eu quero. E faz muitas vezes parecer que tu é que és a errada, sabes? Muitas vezes é esse o nosso sentimento de que nós é que estamos erradas. De que o facto de nós querermos agradar a nós mesmas e esse facto está a isolar tantas pessoas de nós, porque é isso que acontece. Quando nós começamos a preocupar-nos e a focar em nos agradar, em fazer aquilo que para nós é melhor e faz sentido, automaticamente todas aquelas pessoas que não se identificam, todas aquelas pessoas que não conseguem lidar com esse nosso desejo de focar em nós, de nos agradar a nós mesmos em primeiro lugar, essas pessoas começam sim a afastar-se de nós. Por quê? Porque nós não estamos mais na mesma sintonia. Porque ela quer que eu ainda continue a ceder aos desejos dela. E eu já não quero ceder aos desejos dos outros. Então, automaticamente, é um processo natural de acontecer. E muitas vezes, quando esse processo natural começa a acontecer, nós começamos a sentir que nós é que estamos a errar. Porque nós estamos a afastar muitas pessoas de nós. Nós estamos a isolar muitas pessoas de nós. E depois começa a vir aquelas vozes das pessoas a dizer: nossa, você vai morrer sozinha, é? Ninguém vive sem ninguém, é? Tu precisas de outras pessoas para viver, é? Ah, mas tu precisas de outras pessoas para esse projeto ir para frente, é? Não deixa de ser verdade tudo isso. No entanto, a que preço? A que preço nós precisamos fazer isso? O quão eu tenho que continuar a ceder aos desejos dos outros para que eu não mora sozinha, para que eu tenha pessoas que me ajudem a levar o meu projeto para outros lados, para que eu sei lá. É engraçado porque eu fiquei com mais vontade até de falar sobre isso, de vir aqui, que a gente, de verdade, a gente para refletir, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem as respostas todas. Se tu vieste hoje aqui à procura de respostas, minha amiga, a gente encontra respostas juntas, tá? A gente encontra respostas juntas. Literalmente, não tem como. Até porque eu não te conheço, sabes? Eu não sei realmente o que está-se a passar. Mas eu gosto desse processo de pensar junto sobre quais são as possibilidades, sobre o que está a acontecer, sobre quais são as possíveis soluções. E existem, como eu disse, motivos diferentes para cada uma de nós. Então vão existir soluções diferentes para cada uma de nós. Uma das coisas que eu tive muita dificuldade em fazer é ter quase que um script para tirar projetos do papel, ter um script praticamente para quando uma mulher chega para mim e parece ser que assim está tudo ali, é assim que tipo vai acontecer, sabes? Não, porque primeiro eu trabalho com projetos, certo? E esses projetos, eles são projetos diferentes.
Cada mulher é uma mulher, cada ideia é uma ideia, cada projeto é um projeto. Eles podem ter muito a mesma base de como é que a gente vai tirar esse projeto do papel, mas ainda assim, são projetos diferentes, pessoas diferentes, desejos e rumos diferentes, norteadores de decisões diferentes. Então, quando eu entendi isso, não é, que esse trabalho que eu faço é realmente um trabalho de pensar junto, primeiro, para onde é que a pessoa quer ir, não é? Ter essa clareza de qual é o rumo que a gente quer dar para isso. E a partir daí, a gente pensar, tá, como é que está a nossa situação agora e como é que a gente vai trilhar esse caminho para chegar onde a gente quer? Quais serão as métricas que a gente vai analisar nesse percurso? Então, todo esse processo, porque uma mulher que chega para mim e ela quer tirar um infoproduto do papel é diferente de uma mulher que chega para mim e diz: eu quero começar um podcast. Por quê? Qual é o motivo dela querer começar um podcast e qual é o motivo dela querer criar um infoproduto? Percebem? Tipo, tá, o processo para tirar um infoproduto do papel é diferente do processo para tirar um podcast do papel. São processos diferentes. Então não dá para tratar todo mundo de igual. E nossa, gente, eu sofri muito nesse processo de achar que não, precisa ser assim, tem que ser assim, tem que seguir esse script. Respira, Edu. Não. Eu até já tenho aqui um episódio que eu falo sobre a questão da fórmula mágica. Eu nunca fui a pessoa que gostei de fórmulas hacks, sabes? Tipo, soluções mágicas que servem para todo mundo, one size fits all. I don't believe that. Então, provavelmente, os teus motivos para estar a ceder aos desejos dos outros, principalmente em relação ao teu projeto, à tua ideia, à tua vida como um todo, é completamente diferente dos motivos, dos meus motivos, ou se calhar do motivo de outra mulher. Por quê? Porque nós podemos ter tido bases diferentes, a base familiar diferente, as raízes diferentes, a vivência e a experiência de vida completamente diferente. Então, eu não sei. Eu quero que a gente realmente entenda junto o que pode estar a fazer com que tu foques mais em ceder aos desejos dos outros e isolar-te de ti mesma. Porque quando a autora ela chega no final desse parágrafo e ela diz a escolha é clara, sim, para mim a escolha é clara. Eu deveria escolher. Mas a mim mesma, não é? E deixar que os outros que não gostassem disso se isolassem de mim. E que com isso, não é? Com isso também, eu encontrasse nesse percurso as minhas pessoas, as pessoas que se iriam identificar com a minha forma de ser e de viver, não é? Porque nesse processo também tem essa parte, só que, vamos ser sinceros, nós não pensamos nessa parte. Nós só focamos nas pessoas que estão a se isolar e a se afastar de nós. E no qual nós estamos a ser mais pessoas porque ensinaram-nos que preocupar conosco e focar em nós seria ser egoísta, seria ser más pessoas. E que nós precisamos ser boas pessoas. Nós precisamos ser boas para os outros. Nós precisamos ser boazinhas, educadas. Eu acredito que isso tudo influencia. E obviamente, quando eu paro e vejo que eu estou a ceder uma coisa que é muito importante para mim, eu penso: respirei tu. Por quê? Por que tu estás a ceder nisso aqui? Quando tu sabes que tu vais estar a afastar de ti mesma. E quando nós falamos em isolar-nos de nós mesmas, quando ela diz isso na frase, é aos poucos as pequenas coisas que para nós são importantes que nós estamos a deixar para trás.
isso faz parte de quem nós somos. Se faz parte de quem nós somos, eu abrir mão disso, eu estou a afastar aquilo de mim. E vai chegar um ponto que eu já nem me reconheço. Como eu ia dizendo, eu tive estava a minha mãe a assistir à TV e começou um programa. Enfim, aqueles programas religiosos, isso não tem nada contra a religião, gente. Sim. Eu acredito que em alguns episódios eu já expliquei a minha saga. Eu fui batizada 3 vezes em 3 religiões diferentes. Então, assim, não tem nada contra, tá? Não tem nada contra. Ok? Mas era um programa em que falavam de amor e estavam a falar muito de solidão, das pessoas que são muito solitárias. E sim, é um facto, é uma verdade. A solidão é um problema real dentro da nossa sociedade. Mas uma fala que ficou a martelar muito na minha cabeça e que me deu muito mais vontade de trazer esse episódio aqui foi quando uma das apresentadoras do programa, eles são um casal que apresentam, e a apresentadora, ela vira-se e diz que essa coisa de nós hoje em dia pensarmos em não, que eu posso cuidar de mim, eu tenho que preocupar comigo, eu não posso focar no outro e não sei o quê, sabes? Esse discurso é que estava a fazer com que muitas pessoas acabassem por ficar sozinhas e ficar solitárias e viver na solidão. E eu entendo o que ela quer dizer com isso. Eu entendi o que ela quis dizer com isso. Qual é o perigo desse discurso? Porque quando um discurso ele tem uma dupla interpretação, as pessoas interpretam, umas pessoas interpretam de uma forma, outras pessoas interpretam de outra forma. Então, eu vi o perigo ali de algumas pessoas que se calhar estão em situações inadmissíveis, porque muitas de nós, mulheres, principalmente nesse assunto de relacionamento, nós vivemos em situações inadmissíveis, tóxicas. Existem pessoas tóxicas, existem ambientes tóxicos em todo lado, em todas as áreas da nossa vida. Certo? E se eu estou perto de uma pessoa dessas, eu estou num ambiente desses, e eu ouço um discurso desses, vamos pensar. Bora pensar. Eu já vou achar que eu preciso me manter ali. Porque se eu não me mantiver ali, eu vou sair dali e eu vou estar a viver solitária, vou ficar sozinha. Não, gente. Não vamos pensar assim. Sabe, existem pessoas que querem a nossa companhia. Existem pessoas que vão apoiar a nossa ideia, o nosso projeto, o nosso sonho. Existem pessoas que vão nos entender. Existem essas pessoas. Só que para eu encontrar essas pessoas, muitas vezes eu preciso sim de abandonar as outras pessoas para abrir espaço. De verdade, é a forma como eu vejo as coisas. Mais uma vez, pode ser a forma que não faça sentido para muitas pessoas, mas é a forma que faz sentido para mim. E se fizer sentido para ti, seja muito bem-vinda. Se não fizer sentido para ti, está tudo bem também. A gente pode trocar e conversar e entender por que isso não faz sentido para ti. Quais são os teus motivos? Mas nós precisamos realmente de ter cuidado, porque tudo bem que há discursos que geram essa dupla interpretação, porque cada um de nós interpreta conforme os nossos filtros emocionais. Fato. Conforme as nossas vivências e experiências de vida. Fato. Mas, por existir discursos como esse, é que eu acredito que precisam existir também discursos no outro sentido. No outro sentido. Sim, a solidão é uma coisa... É uma realidade. No entanto, que ela não se transforme numa prisão. Sabes, que o facto de a gente não querer viver ela não nos leve a entrar num cativeiro e fechar nós mesmos, trancamos a cela e ficamos lá. Porque
Porque é isso muitas vezes que ceder aos desejos dos outros e esquecer os nossos desejos faz. Nós nos metemos num cativeiro, vamos chamar de uma gaiola dourada, e trancamos. E ainda deitamos a chave fora. Por quê? Para quê? É isso que eu acredito que nós precisamos pensar. Por quê? O que é que nos leva a fazer isso? Quão benéfico isso está a ser, o quão protetor isso está a ser para nós, porque vamos ser sinceras. Muitas vezes esse nosso comportamento é porque agradar e ceder aos desejos dos outros é mais confortável do que ceder aos nossos próprios desejos. Então, como é mais confortável, como é menos trabalhoso, não é? Que é o meu caso muitas vezes, em situações que eu penso, vai dar muito trabalho. Então, eu prefiro be it. Não quero chatear com isso. Que seja. Então, a conclusão a que eu chego é que nós precisamos estar atentas ao que o outro está a pedir para nós cedermos. Porque essa cedência, se eu sei que pode ser algo que pode comprometer e afastar-me de mim mesma, então eu tenho que, sim, ficar atenta. Qual é a cedência que está em causa? Porque é muito aquela velha frase, né? Quando nós dizemos um sim, automaticamente nós estamos a dizer não para outras coisas. E muitas vezes eu estou a dizer um sim para um desejo da outra pessoa e estou a dizer não para um montão de coisas que são extremamente importantes para mim. Então, eu preciso ter essa atenção e fazer essa análise e entender exatamente o que eu estou a abrir mão. Então, não existe certo ou errado aqui. Não existe o, ai, não faças isso. Não. Não. É realmente nós pensarmos o que está por detrás disso, o porquê que eu tenho esse comportamento, o porquê que eu cedo tanto e à vontade dos outros e isolo-me de mim mesmo, porquê que eu tenho tanto medo de repente de agradar a mim mesma e com isso isolar-me dos outros. Pensem um pouco na história do Patinho Feio, tá? Sem querer alongar aqui muito, mas a história do Patinho Feio é uma grande lição de vida. Porque mostra-nos que no lugar errado, com as pessoas erradas, nós podemos ser o patinho feio. E quando nós decidimos tomar essa decisão de sair daquele lugar, mesmo que a gente nem saiba ainda em que nós estamos em busca, mas só esse ato de sair daquele lugar, a jornada, o processo, vai ser dificultuoso, vai ser tumultuoso, vai ser complicado, mas nós vamos, ao final dessa jornada, encontrar as nossas pessoas. Aquelas pessoas que realmente façam-nos sentir que agradar a nós mesmos não é errado. Eu acredito que é por aqui. Se tu quiseres contribuir para essa reflexão, se tu tiveres uma opinião diferente, eu gostaria de ouvir. Então, deixa aqui nos comentários, escreve-nos, envia nos comentários no Instagram, para ti for um assunto que tu não queres de repente que fique aqui nos comentários do Spotify ou do YouTube aberto ao público. Enfim, se tiveres alguma história mais profunda que tu queiras que a gente reflita junto de repente e converse sobre, eu iria de verdade amar ler mais a vossa contribuição e a vossa perspectiva sobre esses assuntos. Eu quero de facto que a gente consiga tirar a conversa daqui e levar para outros lugares. Ou se alguma coisa de repente te tocou, te fez refletir, te atravessou de uma forma diferente e tu quiseres partilhar, eu fico muito grata mesmo, de verdade. E eu desde já agradeço a tua paciência, a teres assistido o episódio, a teres estado aqui e é isso. Se tu gostaste do episódio, se foi útil, partilha com uma amiga, vai que seja útil para ela também. E se partilhares nas tuas redes sociais, não esquece de marcar @Edilane Cardoso ou @Sonhar Sem Limites Podcast, que eu prometo que eu vou ver
E até porque eu gosto de saber quem são as pessoas que estão do outro lado, que nos ouvem, que partilham, que têm feito esse podcast chegar a cada vez mais mulheres. Eu recebi um comentário há umas semanas atrás de alguém que dizia qualquer coisa como: você tem que viralizar. Acho que alguém do Brasil. Alô, malta do Brasil, vocês são muitos. O Brasil é um dos primeiros, está no top 3 ali dos países em ambas as plataformas que nós temos mais contato, que é o Spotify e o YouTube. Então, oi, gente! Mas ela dizia ali: você tem que viralizar. E, gente, não sei se viralizar é a cena, mas de verdade eu quero que a gente chegue a mais pessoas, eu quero que a gente alcance mais mulheres, e mais mulheres que estejam dispostas a refletir junto, a pensar junto, a tirar projetos de papel, a entrar em ação, a fazer acontecer e a colocar coisas no mundo. É isso que eu quero. Então, se vocês puderem contribuir para que este podcast chegue a mais pessoas, a mais dessas mulheres principalmente, eu ficarei imensamente grata. Muito obrigada e a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio.